Ciência Exato! E aí galera, beleza? Professor Thomas aqui e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, isso mesmo, ciências da natureza. Hoje nós vamos estar dando uma estudada sobre as principais teorias evolutivas. Um assunto muito interessante, muito pertinente para a sua aprendizagem. Então vamos lá, teorias evolutivas. Bem, antes de tudo vamos entender um conceito básico sobre teorias evolutivas. Olha, teorias evolutivas é o processo pelo qual os seres vivos se diversificam ao longo do tempo, dando origem a espécies atuais ou a já extintas, sendo consequência da adaptação desses seres ao ambiente que vivem. Tranquilo? Conceito dado. Vamos às principais ideias das teorias. Primeiro, as ideias fixistas, que são aquelas que admitem que os seres vivos foram criados por Deus e que as espécies não se alteram ao longo do tempo. Então, são espécies fixas, por isso ideias fixistas. Um argumento contrário seria justamente a existência dos fósseis. Diante disso, chegamos ao catastrofismo de Cuvier, que ele disse que os fósseis seriam restos alterados de espécies iguais às existentes, mortos por grandes catástrofes, por exemplo, um dilúvio. E temos também as ideias transformistas. Essas admitem que espécies se modificam ao longo do tempo, em resposta às diferentes pressões do ambiente. Os principais adeptos dessas teorias transformistas foram Lamarck, um grande naturalista francês, e Charles Darwin, que também foi um naturalista inglês. Lamarck, essa figura que está à sua esquerda, e Darwin, que está mais à direita. Vamos falar aqui sobre o lamarckismo, que são as ideias de Lamarck, propostas em 1809. Bem, as ideias de Lamarck tendem a seguir na seguinte linha. As mudanças ocorridas no meio ambiente trazem a necessidade de adaptação. Para isso, os indivíduos sofreriam modificações para sobreviverem às novas condições. O que isso significa? Basicamente, nessa figura da imagem, se tiver uma girafa com um pescoço curto e só existir árvore alta, para que a girafa consiga sobreviver, ela vai fazer um esforço onde o seu pescoço vai crescer para ela se alimentar de árvores mais altas. Por isso, as ideias de Lamarck, nessa ideia de modificações para poderem sobreviver às novas condições do ambiente. Lamarckismo, a gente pode detalhar melhor da seguinte forma, através da lei do uso e desuso. Um órgão muito usado tende a se desenvolver, enquanto um órgão pouco usado tende a se atrofiar. E a lei da herança dos caracteres adquiridos. É uma característica que o indivíduo adquire durante a vida, pode ser transmitida aos seus descendentes. O meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando a adaptação. Palavras de Lamarck. Ou seja, as mudanças ambientais levam a uma necessidade de adaptação que leva a modificações no indivíduo. Lamarck pensava dessa forma. Já Charles Darwin pensava um pouco diferente. No ano de 1859, Darwin transformou uma longa caminhada de viagens, anotações e análises num livro chamado A Origem das Espécies. Nas páginas desse livro, dessa obra revolucionária, nascia uma nova teoria evolutiva. O mais novo progresso galgado pela ciência lá na época de 1859. Negando as justificativas religiosas vigentes, ou seja, o fixismo, Darwin apontou que a constituição dos seres vivos é fruto de um longo e ininterrupto processo de transformação e adaptação ao meio ambiente. Essa teoria pode ser detalhada através de alguns princípios da seleção natural. Por exemplo,
toda a população tende a crescer em progressão geométrica. As populações mantêm-se constantes ao longo do tempo, devido ao alto índice de mortalidade. Os indivíduos de uma população apresentam variabilidade de características. Os indivíduos com características vantajosas tendem a sobreviver e se reproduzir, transmitindo suas características aos seus descendentes. Ou seja, a variabilidade leva a mudanças ambientais, que é a seleção de características vantajosas. Cabe algumas observações. Observação 1. O meio seleciona características casuais dos seres vivos, visando a adaptação de sua população. Observação 2. A falha de Darwin explica a origem da variabilidade entre os indivíduos. Aqui nós temos um quadro que traz algumas diferenças entre o pensamento de Lamarck e o pensamento de Darwin. Lamarck, sobre o meio, ele acreditava que o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Já Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores de características mais apropriadas para um determinado ambiente e num determinado tempo. Já sobre as características, Lamarck, as novas características conseguem-se pelo uso e pelo desuso repetido de um órgão ou de uma parte do corpo. Já Darwin, sobre as características, no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação a outros seres. E sobre os descendentes, Lamarck pensava o seguinte: as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Já Darwin, os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem mais e transmitem as suas características aos seus descendentes. E sobre o pescoço das girafas, que eu comentei lá no início do vídeo, vamos pensar assim: com uma alteração ambiental, com a diminuição da vegetação rasteira, ou seja, só fica aquela vegetação alta no topo das árvores. Darwin pensa que existem várias girafas com vários pescoços de vários tamanhos. Já Lamarck tende a acreditar que as girafas possuem pescoço um pouco mais curto. Assim, Darwin acredita que a mortalidade de girafas com pescoço curto e a sobrevivência das girafas com pescoço mais longo. Por quê? Se a girafa está com pescoço curto, ela não consegue se alimentar. Se ela não consegue se alimentar, ela acaba morrendo. Já sobrevive as girafas com pescoço mais longo. Aí ela se alimenta e consegue se reproduzir. Já Lamarck pensava diferente. Que as girafas de pescoço curto faziam um esforço para esticar o seu pescoço para alcançar os brotos das árvores mais altas. Ou seja, tinha um esforço por parte da girafa para aumentar o tamanho do seu pescoço para assim ela conseguir se alimentar. Darwin acreditava que a reprodução das girafas com pescoço longo gerava girafas com pescoço longo. Não haveria reprodução de girafas do pescoço curto, porque essas girafas chegavam a morrer porque não se alimentavam. Então, somente as girafas com pescoço longo se alimentavam e somente elas se reproduziam. Já Lamarck acreditava que o seguinte: já que quase todas as girafas fizeram um esforço para aumentar o seu pescoço, todos os descendentes terão um pescoço longo, por conta do uso do pescoço para se alimentar, e essa característica transmitia para os descendentes. No entanto, Thomas Malthus, em 1838, disse o seguinte: a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, enquanto a população aumenta em progressão geométrica. E diz também: num determinado momento, a quantidade de alimentos tornar-se-ia um fator limitante para o crescimento de uma população, levando a uma luta pela vida.
com a sobrevivência dos mais fortes. Vamos falar aqui sobre o melanismo industrial, que refere-se à substituição das mariposas Bistums betularia de coloração clara por mariposas de coloração escura na região industrial de Manchester. Ou seja, antes da Revolução Industrial, existia pouca poluição atmosférica e uma grande quantidade de líquens nas árvores, ou seja, assim tinham maior frequência de mariposas claras. Já com a Revolução Industrial, ou seja, com a mudança do ambiente que essas mariposas estavam inseridas, houve uma grande quantidade de poluição atmosférica, ou seja, as árvores começaram a diminuir os líquens que estavam nelas. Assim, necessitava de uma maior frequência de mariposas escuras na luta pela sobrevivência. Com isso, a alteração na população de mariposas deve-se à atividade predatória diferencial dos pássaros. Ainda sobre as teorias evolutivas, nós podemos apontar aqui não só a seleção natural, mas também a seleção artificial, que é uma população inicial apresenta indivíduos sensíveis, ou seja, com maior potencial produtivo, e resistentes, com menor potencial reprodutivo. Já a aplicação de um produto químico, ou seja, um antibiótico, um inseticida, elimina os indivíduos sensíveis. Os indivíduos resistentes, sem competição, se proliferam e formam uma população de indivíduos resistentes. Já vamos para a teoria sintética da evolução, ou seja, o neodarwinismo. A associação da teoria darwinista aos conceitos de genética lá de Mendel, os conceitos de genética, tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, uma mutação, que é a alteração do código genético. Uma recombinação genética, que é o crossover e a fecundação. E também a seleção natural. Ou seja, havendo uma mutação com uma recombinação genética, vai gerar uma variabilidade. Assim, aplica a seleção natural e os indivíduos se adaptam. Bem, então é isso por hoje. Eu vou deixar um pequeno quiz aqui, basta você responder nos comentários o que você achou da aula de hoje. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!